Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live da Livraria Portão. Que Deus abençoe a vida de cada um que está chegando aí na live, no nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre o livro Portal para a Glória. Portal para a Glória. E esse é um livro bastante importante assim para o início da caminhada com o Senhor, porque ele nos situa assim de alguns passos que são importantes para a gente dar no início desse caminho. E para a gente começar então o nosso bate-papo de hoje, eu queria chamar aqui para a sala a nossa amiga, a nossa irmã Célie. Aí, Olá, Célie, boa noite. boa noite, muito obrigada pelo convite. Então, que bom que tu fala português, né? Senão eu ia estar lascado. Seria um pouco difícil, não? Sim. É. Então, Célie, de Orlando, missionária, já teve experiências aqui no Brasil, né, que foi onde tu desenvolveu e aprendeu a língua, e eu queria então que tu te apresentasse assim brevemente para o pessoal te conhecer. Tá bom, obrigada. Então, a primeira vez que eu veio para o Brasil era em 1998 e era para 2 semanas. E assim, eu já estava nervosa. Eu falei para o Senhor: "Oh, Senhor, eu não vou me mudar para lá." E ele assim me acalmou e disse: "É 2 semanas, as suas férias." Então, eu primeira vez foi para Campo Bom, em Rio Grande do Sul, e já amei. Então, depois eu voltei em 2001 e eu fiquei trabalhando como um orfanato para 5 anos. Eu voltei para os Estados Unidos em 2005 e depois eu voltei em 2006 e conheci o material do editor e tudo em 2009 e desde já estava trabalhando aqui no Brasil e também nos Estados Unidos com o material. Que legal. E hoje você não está conversando dos Estados Unidos, né? Tu está aí num aperfeiçoamento em Cachoeira do Sul. Como é que estão as coisas por aí? Cachoeira do Sul é bom, eu acho que tem 4 dias mais ou menos de sol. Eu acho que tá chuva aqui, mas tudo bem, porque lá na Flórida é o furacão, então aqui também melhor. O povo aqui é muito abençoado, eu estou aprendendo muito como amar pessoas, como colocar em prática muitas coisas que você escuta tantas vezes assim que você precisa amar seu vizinho assim como a si mesmo e essas coisas. E agora eu consigo praticar. Eu estou ficando como uma família que é muito abençoada, então é muito, muito legal. Maravilha. Então, aqueles que estão chegando na live, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre este livro aqui, ó, Portal para a Glória. E nesse trabalho que tu desenvolve também lá nos Estados Unidos, tem também a questão da tradução, né, de algumas dessas literaturas, né? Conta um pouquinho também sobre esse trabalho para nós. Então, tem muitos livros atrás de você, eu posso ver. Então, tem pelo menos quase 10 deles: O Cura Interior, Esposa em Modelação, A Injustiça da Parte de Deus. Essas que Deus me usou para traduzir. Também essa é Portal para a Glória. Está traduzido para inglês, eu não tenho cópia aqui, mas eu tenho lá nos Estados Unidos. E eu uso para mostrar para as pessoas como conectar com Deus, porque esse material é muito rico em explicações. Eu estava ouvindo como o Júnior estava falando sobre essa passagem,
porque eu viajo bastante e eu sei o que é, como sentir chegando num país e não falando nada. 0 de 0. E eu cheguei aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sabia onde está o banheiro, mas eu não sabia a resposta. Eu nem sabia que meu nome em português era Célia, entende? E não tinha, o meu chefe, ele explicou para todo mundo que era bem melhor se ninguém falasse comigo em inglês. Então, eu fiquei 6 meses sem saber como falar nada. E uma vez alguém me convidou para ministrar e para falar para as pessoas assim um pouco da minha vida. Olha, eu entendi pipoca, eu entendi chimarrão, eu sabia que tinha a roda do chimarrão, e era isso, e eu falava sim, sim, sim. Depois a moça perguntou, você está pronto para hoje de noite? Eu disse, como assim? É você que vai falar? Eu falei sim, nem entendendo que eu ia ser a pessoa que ia falar. Mas eu disse, não, se você fala e traduz para mim, eu falo inglês. Então a moça falou para mim, mas era engraçado, porque você fica bem humilde assim quando você não sabe, nem sabe onde está a banheira. Entende? Eu lembro em Porto Alegre, nós fomos para uma churrascaria maravilhosa. Eles dançam em cima das facas e tudo. E tinham duas portas. Um que disse cavalheiros, outra disse damas. E não tinha as figurinhas. E eu não sabia qual era, esperando para alguém sair da porta. Então, é muito importante para ter um guia quando você vai para outro país. Tu sabe, Célia, que a gente não conversou, né? Tu tá de testemunha e a gente não conversou antes de eu fazer o vídeo de sábado e no fim encaixou como uma luva, né? Era Até com essa perfeito. experiência que tu teve. E entrando então, vou mostrar aqui de novo o livro, né? O Portal para a Glória. Ele vem justamente com essa intenção, assim, quando a gente. Todo mundo tem um convite, assim, um chamado, né? E daqui a pouco a gente sente, assim, não sei nem como explicar, mas a gente sente assim: olha, chegou a hora de eu levar as coisas de Deus mais a sério, tá na hora de eu me aproximar de Deus. E aí, o que que eu faço, né? A Bíblia é tão grande, são tantas coisas. E aí eu vejo esse livro aqui, até a história dele foi muito bonita, né, da criação desse livro, porque foi justamente assim um professor que entendeu que todos chegavam na vida da igreja e não entendiam direito o que que era isso, né? Iam ali só para pedir, para agradecer, ou para, enfim, né, para ser curado, para transformar as famílias, mas não, eles não conseguiam entender a essência do que é isso, a vida de intimidade com Deus. Então, teve um professor, a gente pode chamar um irmão mais velho, né, que ele ele criou, escreveu e recebeu a direção do Espírito para montar 7 cartas. Então, todo mundo que chegava numa reunião da igreja, eles recebiam 7 cartas, uma por semana, para entender, né, como é que funciona essas coisas, como se fosse um guia, né? Mostrar ali onde é que é o banheiro da dama e do cavalheiro, onde é que tu vai para não fazer feio, né? Não que tenha o certo ou errado, mas ali vai ser melhor, né? Vai ser mais conveniente. E né, dessa maneira, né, veio esse livro para dar um rumo, assim, para dar um norte para as pessoas poderem se situar, né? Para dar um chão, assim. Ah, então essa é a base. Então a partir daí a gente pode desenvolver. E Célia, eu queria então que tu comentasse um pouquinho. Tem um capítulo que a gente conversou, né? Que um dos capítulos é Sua Vida em Cristo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre. Ok. Um,
Minha vida em Cristo. Esse capítulo é muito rico, porque quando nós conhecemos Jesus e nós pedimos ajuda para Ele, entende? Você pergunta para Ele, olha, Senhor, eu preciso de ajuda. Quando eu conheci Jesus, eu fiz bem assim. Eu nem estava na igreja. Eu estava no meu quarto, eu tinha uma experiência como o mal chegou, e eu disse, Senhor, eu disse, Jesus, eu já ouvi de falar de você. Se você existe, por favor, me socorro. E essa era a oração, assim. Oração, se as pessoas não sabem exatamente o que é oração é falar com Deus. É outro jeito de dizer, conversar com Deus. Então, eu fiz essa conversa, essa clamor, por favor, você sabe, quando tem um problema, você liga para, nos Estados Unidos é 911, 911, assim, você, por favor, me socorro. Eu nem sei o número aqui, eu deve saber, mas também. Então, para mim, essa vida em Cristo, esse capítulo começou a falar como eu preciso agir, com o que eu estou. Quando eu chamei Jesus, eu disse socorro, ele falou que eu sou uma nova criatura. Entende? E essa foi maravilhosa, porque eu sei o que eu senti. Essa foi uma experiência que eu tinha da noite. E quando eu acordei da manhã, eu tinha uma paz. Eu senti que Deus, assim, me abraçou. Um jeito. E eu sabia que eu tinha essa conexão com Deus. Foi tão maravilhoso. Então, essa parte, no livro, fala sobre que nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Nós ficamos adotados. Nós temos uma nova família. Isso é incrível para mim, porque realmente eu não gostei da minha família, mas depois Deus me deu uma graça e o amor para minha família. Entende? Porque você não escolhe a sua família. Mas quando você entra na família de Deus, Ele te dá mais mães e pais, Ele dá mais irmãos, e as pessoas que podem guiar você. Assim, mostrar as coisas dentro da Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é a nossa conexão. Entende? Essa pequena coisa ajuda bastante. Essa explica esse livro enorme, entende? Então, essa razão, assim, minha vida com Cristo é eu conhecendo Ele. É eu começando, o que Deus tem? Qual é o caráter de Cristo? Qual são o temperamento dele? Eu tenho muitos irmãos. 4 irmãos, 4 irmãs. E todo mundo são completamente diferentes. Mas se você olha na Bíblia, tem lugares que mostram assim, essas são as virtudes divinas. Amor, paz, paciência. Esse é o caráter de Cristo. Então eu fico, olha só, essa presente para mim. Eu recebo isso. Por quê? Quantas pessoas falaram para ti? Ai, você é a cara do seu pai. Você é a cara da sua mãe. Então, eu quero ser a cara de Deus. Eu quero pessoas que falam para mim, mas você não falou? Você não retrocou? Você não vingou essa pessoa? Essa vem de Deus. Eu não tenho nada disso dentro de mim. E então eu começo a conhecer essa Cristo e ele mostra a nova vida. Como eu estava falando no outro dia, o que está dentro de nós? Essa guerra civil. Porque Deus nos dá essa paz, mas depois começa essa coisa na mente.
Ai, você vai perdoar mesmo? Mas eles não merecem nada. Assim, aqui à esquerda, aqui à direita, no meu direito, aqui à esquerda, assim, um demônio aqui, o anjo aqui, como você veja nos desenhos. Faz isso, não faz isso, não faz isso. Assim, e você sente tudo isso. Então, na Bíblia, você consegue ver a caráter de Cristo. Tudo que está dentro dele, você consegue ver. E esse livro mostra como você precisa buscar, como você achar ele. Porque quando você começa a namorar, você quer saber tudo sobre a pessoa. Eu, pelo menos, assim, ele é grande, ele é alto, ele gosta de pizza, não, ele não gosta, ele quer isso, ele quer qual perfume. Tudo isso, todo mundo passa por isso. Então, se Jesus vai ser meu marido no futuro, eternamente, eu morar com ele, quero saber o que ele gosta. Eu quero fazer o que ele gosta. Eu quero agradar ele. Bota a maquiagem que ele gosta, o perfume que ele gosta. E essas coisas, quando nós olhamos para a nossa vida, nós buscamos Cristo, nós tentamos falar com ele. Nós tentamos ver as coisas, porque você consegue ver a diferença. Eu não sei sobre você, mas você sabe quando a raiva vem. Sim. Eu acho que Jesus não está feliz com isso. É uma maquiagem bem feia, né? Nem tu falava, maquiagem, o perfume, né? A ira, a tristeza, a murmuração, tudo isso. E aí, nessa parte do livro, assim, que nem tu falou, né? De conhecer. Como é que a gente vai amar algo que a gente não conhece? E essa é a relação que Deus quer ter com a gente, né? Uma relação de intimidade. Ele fala na Bíblia uma relação de amizade. Ele fala uma relação de senhor e servo, né? De esposo e esposa. Então, é necessário conhecer muito bem. Ele já nos conhece completamente. A Bíblia fala que antes de eu abrir a minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então, nessa relação, quanto mais eu conheço ele, mais ele vai contando para mim como eu sou também. E aí ele vai mostrando assim o que eu posso ser aperfeiçoado, o que eu preciso mudar, o que pode estar, né, em transformação para ficar agradando a ele. E aí fica tudo perfeito, né? A gente falava também aqui o outro capítulo que a gente vai falar da vontade, a vontade de Deus. E aqui fala algo muito, a vontade de Deus não, é o anterior, a sua vida no Espírito. E ali falava assim uma coisa que sempre choca muito a gente, né? As pessoas chegam assim para conversar com a gente e logo perguntam: quais são as regras da igreja? Qual é a tua doutrina? A doutrina é a Bíblia. A doutrina é tu se aproximar de Jesus e ir fazendo as coisas conforme ele vai te mostrando. E aí a igreja está sendo vista assim, um conjunto de regras. E aí a igreja acaba sendo uma coisa muito chata, né? Porque quem é que quer regras hoje? Então eu quero um lugar onde eu possa me beneficiar. E aí todo mundo enxerga assim a igreja como um monte de regras. E aí, isso aqui da vida no espírito abre um pouco, né, Célia? O que é essa relação? É um monte de regras? Não. É um monte de conselhos para a gente não ir pro buraco. Queria que tu falasse um pouco. Isso eu gostei, muitos conselhos para não entrar no buraco. Se você olha e você pensa sobre regras num jeito horrível, assim, como ninguém quer o chinelada assim do mãe e pai, entende? Mas o que a Bíblia fala? Todo mundo conhece esses 10 mandamentos e tudo isso. Mas a Bíblia é bem mais do que isso.
Porque se você olha para Cristo, se você olha para sua mãe e seu pai, o que eles fazem para ti? Eles dão conselho para você, para não correr na rua e ficar machucada, e para ir para a árvore e você cai e quebra o braço e eles precisam sofrer contigo, levar você para o hospital e tudo isso. Mas o que eu acho que é bem legal, que a Bíblia disse que quando nós aceitamos Jesus, nós temos esse presente, o Espírito Santo, que está chamado nosso Consolador, fica dentro de nós. Ele mora conosco. Então, o mais e mais que eu conheço as palavras de Jesus, é o mais e mais que eu estou comendo comida bom. Assim, todo mundo sabe que refri e salgadinho não sustenta ninguém. Todo mundo gosta. Mas, quando você come feijão e arroz e você come uma salada, seu corpo fica melhor, você fica mais forte. Então, você consegue fazer mais coisas. Então, quando eu estou, assim, lendo a Bíblia, vamos dizer, comendo comida espiritual, o Espírito Santo está crescendo dentro de mim. E é como o bruto lá no papai, não sei em português, ficando bem forte. Entende? E isso é bom, porque nós podemos ouvir e ter essa capacidade, como eu falei, para perdoar as pessoas, para ficar simpática da verdade, não com uma máscara, porque todo mundo usa máscara, entende? Infelizmente, agora começa vírus, todo mundo está usando as máscaras. E às vezes essa máscara de humildade falsa ou amor falsa, assim, essa não ajuda ninguém. Mas como o Espírito Santo começa a crescer dentro de mim, o que acontece? Ele fica mexendo em mim. E eu posso sentir se eu estou agradando ele, se eu estou deixando ele feliz, ou se eu estou deixando ele triste. Então, uma coisa que eu lembrei, muitas vezes as pessoas não gostam dessas regras e tudo. Mas quando você vai jogar bola, você joga futebol. Quantas pessoas ficam bravas se... Ai, eu não sei o nome dele. Se o coach, o rapaz, assim, o zebro lá, se ele não dá a carta vermelha. Você fica bravo. Nossa, não, essa é injusto. Precisa resolver isso. E se não tivesse regras na rua? Dirigindo na rua. Você nem sabe quanto feio você precisa. Por quê? Aqui você dirige na rua e você tem toda certeza que o carro aqui não vai dirigir em frente de você e bate em você. Nós acreditamos que todo mundo vai obedecer essas regras. Tem outra regra que não é uma regra ruim, porque nós olhamos e pensamos que limites e regras e essas coisas são ruins. Mas essa é a proteção. Muitas vezes Deus quer nos mostrar amor. Não é uma regra que você não pode usar pinta as unhas, você não pode usar maquiagem. Deus não, ele não importa nas coisas para fora. Ele importa para mudar as coisas lá dentro. Uma regra, assim. Se você joga uma coisa para cima, vai cair para baixo. Essa é a regra de ciência. Então, eu quero essa regra, porque se não tinha essa organização no mundo, entende? Eu não sei. Eu voando para cima, eu acho que eu ia ficar com um pouco de medo. Então, o mais que eu conheço Jesus, o mais que o Espírito Santo cresce dentro de mim,
Essas não são regras, são conselhos para a vida. E isso que Jesus quer. Ele quer que nós obedecemos o conselho dele. Entende? Se eu venho para ti, eu pergunto para ti, qual é o melhor jeito para chegar na sua casa? Você vai dar as direções e assim assado e eu vou, chega aqui. Se eu pergunto para uma americana como eu chegar para o portão em Rio Grande do Sul, eles vão, bota no Google. Entende? Então, eu confio em você porque você já está em portão. Você sabe o caminho para sua casa. Deus já sabe o caminho para a casa dele. E o Espírito Santo, o mais que eu pergunto, ele me avisa. E ele me mostra, não, esse caminho tá bom. Essa tá meio ruim. E ele me deixa escolher. Essa aqui é bom. Você quer chocolate branco, chocolate preto? Tudo bem. Mas depois, se você não gosta do chocolate branco, o chocolate preto, o meu amargo já foi. Então, tem consequências. E se você come demais, tem espinhos e tudo. Então, Deus é tão amoroso assim, que ele deixa essa consolador para me dar conselho. E quando eu estou abrindo a Bíblia, uma coisa, eu converso com Deus, quero saber, tá, que isso? Eu não entendo nada dessa demônio, dessa benção, isso e outro, o que eu faço? E eu pergunto. E eu senti aqui lá dentro, ele mostrando para mim como eu coloco isso na minha vida. Entende? Porque tem muitos, vamos dizer, histórias velhas. Mas se eu olho e eu puxa vida, muitas pessoas já conhecem o Salmo 23, muitas pessoas já ouviram de falar de filho pródigo, mas quando eu leio, eu pergunto, que isso? Uma ovelha no meio do mato? Que isso? Mas quem já conhece o pastor alemão? O pastor alemão, ele é um cachorro que cuida as ovelhas. E ele chama, e ele protege, e ele late. Não vai para a água, porque a água vai machucar. Então, o Espírito Santo é como isso. Como essa pastor alemão, assim, no meu redor, assim, dizendo, não vai para lá, porque vai machucar. Entende? E quando eu olho essa história, esses são fatos, então eu não gosto de usar história, mas essa conversa do filho pródigo. Eu pergunto, eu já aprendi isso lá em inglês muito, eu vou falar em inglês e depois tentar traduzir. Who, what, why, when, where, and how. Quem, por quê, o que, quando, onde e outro. E quando. Eu não sei exatamente. E quanto. Eu sempre pergunto isso. Essas 5 perguntas para mim, eu aprendi em inglês. E aí? O que está falando? E para quem? É para mim? E qual pessoa eu me identifica? Porque às vezes, você pensa, olha, eu sou um pai, eu sou o pai do filho pródigo, e eu estou tão bom, eu gosto de cuidar minhas coisas. E as outras vezes eu já fiquei na lama, eu sou o filho pródigo. E outras vezes eu fico, mas eu sou o irmão chato, velho. Deixa ele pagar. Ele não merece. Então, cada vez que eu leio essa mesma história, Deus fala, o Espírito Santo fala e diz, agora você é assim. Puxa. E como eu muda? Deus, me ajuda como eu muda.
O que precisa ser mudado dentro de mim? Essa razão nós temos esse manual. Para ver o que precisa ser mudado para agradar meu Senhor, meu Senhor, meu marido, meu irmão, meu rei. Quantas vezes nós nem aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nós não temos nenhuma ideia o que é rei. Mas se você fala para as pessoas na Inglaterra, eles têm uma lista. Você não pode ir em frente da rainha, eu acho que é Elizabeth, eu não sei como falar o nome em português. Você não pode ir lá com Havaianas. Você não entra. Tem a lista das coisas que você pode fazer. E com Jesus. Jesus é rei. Ele já morreu para mim. Já ressuscitou. Ele pagou a conta. O cheque inteiro. Então, agora eu estou conectado com Deus. E aí, como são? O que é o vestimento? Entende qual é a roupa? A roupa é pureza, amor, longanimidade. Tudo isso é um fruto do Espírito. Deixa-me ver se eu consigo achar. Eu vou aqui. Tem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não sei sobre você, mas eu gosto de fruto. E esse fruto é melhor que tem. Então, como eu vou colocar toda essa fruta na minha vida se eu não abrir o manual? Entende? E eu não sei sobre você, mas eu gosto que as pessoas me tratem com mansidão. Eu gosto de receber a longanimidade, especialmente com meu português. E se a pessoa ficar me xingando e me zombando assim, eu fico bravo, eu fico triste. Então, como eu vou ter todos esses frutos se eu não investe nesse relacionamento que eu tenho com Deus? É uma coisa que todo mundo sabe. Você precisa plantar semente para receber o fruto. Qual é a semente que eu estou plantando? Porque se eu estou plantando amargura e raiva e impaciência e julgamento, se eu estou plantando tudo isso, você sabe, você bota uma semente e vem uma árvore e vem muito fruto. Eu não quero ser assim, jogada com tanta amargura, entende? Então eu preciso ver o que eu quero, o que é a colheita que eu quero. E quando eu conheço Jesus e conheço o Espírito Santo, ele mostra mais e mais. E quando você tem um fruto bom, você quer mais. Então, vamos investir, vamos conhecer. Sim, e nesse exemplo, né, vejo que Deus é perfeito nas Escrituras, porque ele fala de frutos do Espírito e depois ele fala de obras da carne, né? Então, obras é algo que eu faço, mas o fruto não tem como eu produzir. O fruto tem como eu cultivar e o fruto acaba aparecendo lá no final, como resultado de um processo que é um milagre na natureza até, né? Então, olha só como o livro ele constrói. A gente falou bastante aqui. Eu queria voltar para os dois tópicos. Assim, o primeiro que a gente falou, conhecer. A gente vai conhecer a pessoa de Jesus para confiar nele. Então, a gente conhece ele, confia nele. Quando a gente confia nele, a gente passa a seguir os conselhos. E para seguir os conselhos, a gente começa a ficar atento
se aquilo tá dentro da direção dele ou não, se ele está se agradando com ele ou não. E aí tu trouxe o fato da oração. E a oração, ela tem que sempre aumentar no nosso cotidiano, tem que sempre aumentar. A nossa principal comunhão com o Senhor, né, na vida no Espírito é a oração, é o que vai estar mostrando para nós se a gente está no caminho que é a vontade de Deus ou não. Então, Colossenses 3 fala, né, que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Então, imagina, se a gente tem um conselheiro que consegue dar esse sinal para nós, a gente vai tomar uma decisão. Oramos, se Deus deu paz, se a gente sentiu paz após a oração, é sinal de que é a vontade de Deus. Agora, se na oração já começou a dar uma angústia, assim, um sentimento ruim, a gente já está entendendo como funciona, né? Alguns sinais, assim, do Espírito. E quanto mais a gente busca ele, mais vai ficando claro essa comunicação, né? Com cada um, Deus vai falar de uma maneira. Mas esse é genérico, né? Seja a paz de Cristo, o árbitro no vosso coração. E aí a gente passa a viver conforme a vontade de Deus. E aí, quando a gente vive, que nem tu falava no trânsito, os exemplos, eu fiquei aqui comendo, né, o que tu ia falando. O trânsito, olha só como a gente anda tranquilo no trânsito. É exatamente isso, né? Quando a gente busca andar segundo os conselhos de Deus, a gente desfruta da viagem. A gente desfruta do passeio, a gente não fica tenso achando que vai dar alguma coisa errada, não. Porque está todo mundo naquele mesmo caminho, então vai todo mundo se respeitar, vai todo mundo amar o próximo, vai todo mundo ser longânimo, se der algum problema, todo mundo está perdoando, e aí a gente desfruta desse caminho, né? O que que acontece? Sempre tem os rebeldes, e os rebeldes estão dentro de mim, né? E dentro de ti também, eu acho, né, Célia? E Com dentro, certeza. e dentro de quem está nos escutando. Tem os rebeldes aqui dentro, que eles querem se atravessar na rua, né? Eles não querem esperar o sinal vermelho, eles vão se enfiando, e aí dá problema, né? Então, essa rebeldia é da nossa natureza também. Então, esse livro mostra essa guerra, né, que tu falou, essa guerra civil dentro de nós, porque tem uma natureza dentro de nós que é extremamente rebelde e totalmente contra esse rei que está chegando aqui no nosso coração e que, com todo o amor, ele quer colocar os novos conselhos para a gente viver. Então, aí começa a guerra, né? Daquilo que eu vivia, daquilo que eu achava que era bonito. Ele não leva desaforo para casa. Motivo de orgulho, né? E aí, na presença do rei, isso é uma vergonha. É tu chegar de chinela havaiana na frente da rainha. É uma fiasqueira. Então, e isso que a gente vai aprendendo à medida que a gente se aproxima do rei, se aproxima do Senhor, busca em oração sempre estar conectado com o Espírito, né, para ter a direção para todas as coisas. E aí a gente passa a desfrutar de uma nova vida, né? É um portal para a glória, né? Que nem o livro fala. É uma porta, dá para ver que tem uma escadaria, né? E o céu. Todo mundo quando fala do céu, assim, imagina, né? Uma coisa muito boa. Então, sim, é um caminho para a gente viver dentro de uma vontade perfeita de Deus. E aí tem coisas que a gente vai ter que fazer, tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas que é para o homem fazer. E assim a gente vai caminhando. Né, Célia? O próximo título aqui que a gente conversou seria Da Vontade de Deus, né? E queria que tu falasse um pouco também sobre esse capítulo. Não sei se a tua vontade era como a vontade de Deus ou vocês tinham as vontades meio diferentes. Minha vontade a primeira vez, como eu disse, a primeira vez que eu venho aqui, eu cheguei nós chegamos em Porto Alegre, era um grupo. E aí eles nos colocaram um Kombi.
com um pai da orfanato onde eu trabalhava. Ele não falava nada de inglês. E eu acho que as janelas abriram assim, e ele dirige como todos os brasileiros dirigem. E eu, assim, sem ar, e era quente, e eu disse, Senhor, eu arrependo-me, assim, me leva para casa agora, eu quero voltar para o aeroporto, eu quero voltar para casa já. Eu quase morri, eu pensei que nós nunca íamos chegar lá. Então, nesse momento, minha vontade, fala sério, Deus, não quer nada com isso. E depois que ele começa a falar, e depois que ele mostrou toda a comida aqui, o fruto do Brasil, a manga, eu não gosto de goiaba, mas eu sei que as pessoas adoram assim, e pinhão, tudo assim que era diferente. Ele mostrou que a vontade dele, ainda que era diferente do que o que eu estava acostumada, a vontade dele ainda era bom. A vontade dele ainda era uma coisa que ia me proteger, que ia me satisfazer. Tem muitas coisas, assim, você pensa de remédio. Quem gosta de tomar remédio? Entende? Você está doente. Estava doente como uma criança. Meus pais, nós tínhamos uvas na casa, assim. Nós fizemos chimia, nós fizemos suco de uva e tudo isso. Tudo bem. Então, eu fiquei com, eu acho que, dor do ouvido, dor da garganta, assim. E eles não tinham líquido. Então, eles tinham cápsula. E minha mãe, o que nós temos é suco de uva. Então, ela esmascou assim, fez tudo assim e botou dentro do suco de uva. Horrível. Tinha trauma, até hoje, assim, é difícil para mim. Mas eu fiquei melhor. E muitas vezes nós pensamos que essas coisas é horrível, que eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou conseguir perdoar. Mas Deus nos dá graça. Ele nos dá essa força para obedecer. Aqui disse, a obediência é uma atitude de submissão à vontade de Deus. E como eu vou obedecer essa vontade? Eu preciso saber. E ele é tão bom que ele não fica assim, como nossas mães, assim, como a chinela. Deve fazer seu tema, você precisa. Ele não fica assim. Ele disse, olha aqui. Se você faz isso, vai receber bênçãos. Se você vai fazer isso, você vai ter consequências. Nós todos vão ter consequências. Eu quero uma consequência bom, como uma sobremesa, ou eu quero uma consequência ruim, que eu preciso tomar remédio porque eu não me cuidei. Entende? Então, como nós falamos antes, como eu vou obedecer a alguém que eu não conheço, que eu não amo? E como eu vou amar alguém se eu não falo com ele? Se eu não converso? Quantas mulheres já tinham relacionamentos assim, e você está bem com uma pessoa, e de repente a pessoa não fala contigo? O que eu fiz? Era uma coisa que eu fiz, era uma coisa que eu não fiz. Entende? Você não tem essa comunicação.
E o que acontece? Se eu não abro a Bíblia, se eu não converso ou oro e pergunto para o Senhor o que Ele quer que eu faça, como eu vou ter uma resposta? Quando a sua esposa, ela pergunta para ti o que você quer para almoçar, e Às vezes, aí eu quero isso. Às vezes sim, às vezes ela já decidiu. mas ela já acostumou, né? Já acostumou com o que a gente gosta e já. Por quê? Porque já conheceu, né? Conheceu, então É, tu já cria um novo padrão, né? Esses dias, agora eu vou expor aqui, esses dias ela apareceu com caldo verde aqui em casa. Os guris estão escutando, eles vão rir. Ali, enfim. Mas o Senhor é bom, né? Nos nutriu, foi importante. alguém aqui já me deu kombucha e eu, uau, tá bom. Não, 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 um copo assim, tá suficiente, tá? Provei. Não aprovei, mas provei. Então, nós temos essas experiências com Deus. Ele mostra assim as vontades, ele mostra as coisas que ele acha que é importante. E uma coisa que disse, o que ele quer? Ele quer que nós devemos andar em santidade, devemos pregar o evangelho e devemos orar a Deus. Para mim, assim, a primeira coisa que você tem é falar com Deus. Entende? Porque eu estou ansiosa sobre uma coisa. Deus, como você falou, essa paz precisa entrar no meu coração. Então, Deus me dá essa paz para saber que eu vou fazer isso. Tira a paz se eu não devo fazer. E se ele está tirando a paz, então, tá, vamos para outra coisa. Tem isso, tem isso. Então, muitas vezes é uma coisa de, você experimentou, não gostou. Entende? Você experimentou. Então, eu fico com esse coração conversando com Deus e Ele falando comigo através da Bíblia, através das outras pessoas que dá conselho para nós também. E aí, com isso, Deus começa a mudar meu coração, mudar meu caráter. Ele dá experiências para mim. Com isso, então, eu devo pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É falar o que Deus fez para mim. É ide. Quantas pessoas hoje em dia não tem ninguém que vem para sua casa mais. O médico não vem para sua casa. Lá na época bem antiga, eu acho que nem era na minha época, não é assim, os médicos nem iam para casa. Eu vi nas televisão. Mas você precisa ir. Você precisa ir no médico se você tem um problema. Então, eu tenho uma amiga que está doente, que está com depressão, tá? Eu já passei para depressão. Eu já passei para ansiedade e assim, o síndrome de pânico. Se eu conheço alguém que está com isso, eu seria muito, muito egoísta. Se eu não compartilha e mostro o que Deus fez para mim, entende essa? Quem quer ser mal assim? Você não quer ser mal. Então, nossa, Deus me mudou, Deus tirou minha depressão, Deus tirou essa síndrome de pânico. Então, eu vou para essa pessoa, eu vou falar. Eu tenho paz agora. Nossa, agora minhas unhas estão melhor. Entende? O que eu tenho, eu preciso doar. Eu preciso compartilhar. E com isso, depois Deus mostra santidade. O que é santidade? Eu quero agir o jeito que Deus agiu. Com essa pureza. Entende? Eu não quero. Olha, uma coisa quando eu era pequena e eu aprendi essas palavrões e tudo, minha mãe nos curou bem rápido. Pega um barra assim de sabão e limpa.
Olha, você não, sua boca não foi criada para falar esses palavrões. Vamos lavar. E quando o sabão fica na sua dente, você lembra por muito tempo. Entende? Então eu quero o caráter de Cristo, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho esse amor, que eu tenho essa pureza, que eu sou o caráter do meu pai, e não é o pai das mentiras, do diabo. Entende? Então, essas coisas, assim, eu consigo obedecer a Deus com essas coisas, e eu consigo aprender a vontade do Pai e viver. E não custa muito, assim, não é, olha, isso é muito trabalho, ai, eu preciso ser Jesus, ai, como eu vou chegar no céu. Não, assim, é como essa foto mostra, uma escada. Nossa, que legal! E tem luz. Então, se eu estou seguindo a luz ainda, eu vou saber que eu estou na direção certa. E quando tu falava, uma das coisas assim que logo a gente aprende, né? Porque a natureza de Deus é essa natureza que tá dentro de nós e a gente está lutando para que ela apareça, né? Essa luta é da gente negar. Então, se eu tenho uma mania de ficar irado, e isso eu vou buscando o Senhor, vou buscando intimidade com o Senhor, e enquanto eu não estou aperfeiçoado, eu vou negando essa ira. Quando acontecem as coisas que fazem eu explodir, por querer agradar a Deus, eu vou segurar a onda, né? Então, nesse sentido, até que aquelas coisas não me deixam irado mais. Aí a gente vê, opa, agora tá pronto, né? Agora Deus já assumiu o reinado nessa área na minha vida, né? E assim vai indo de ponto em ponto, e uma das coisas que logo Deus quer tratar em nós é o egoísmo. Tu vê quando tu falou ali do pregar a palavra. Então, às vezes, a gente chega na presença de Deus tão egoístas também, porque a gente se aproxima de Deus, a gente é beneficiado por Deus, tanta coisa Deus faz por nós, e a gente acaba não compartilhando isso com outras pessoas. A gente acaba não falando disso para outras pessoas, para que outras pessoas também se aproximem de Deus. Então, até no livro está escrito, né? Uma das coisas que o Senhor nos pede, para a gente pregar o Evangelho, para a gente falar das maravilhas que Deus fez na nossa vida. E aí isso dá oportunidade para mais pessoas também acessarem essa maravilha, né? Porque muitos estão assim, que nem tu falava da luz, muitos estão no escuro. Muitos não conseguem nem perceber essa saída. Hoje eu falava com algumas pessoas assim, que estão procurando tantos recursos para sair de um problema, e a gente fala da solução que é Deus, mas eles ainda não enxergam, né? Então a gente faz a nossa parte e tem um momento que Deus consolida isso no coração de cada um, né? E esse é o processo também. Tem um momento que Deus nos chama e tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então tem um momento que Deus nos chama, tem um momento que Deus nos educa, tem um momento que Deus nos disciplina, que Deus nos abençoa, que Deus vai nos dando maturidade, né? Mas não é um tempo assim de estar tantos anos. É um tempo de experiências. Porque se hoje eu me aproximo de Deus e Ele me dá uma experiência, eu posso estar, né, aperfeiçoado e maduro naquela área e podendo compartilhar isso com muitas pessoas, né? Isso que é uma maravilha de Deus também, porque não tem a ver com tempo, e sim com entrega, com decisão, com entrega, com intimidade, né? Sim, uma coisa que eu lembro que é muito importante, nós pensamos que nós vamos chegar, assim, eu vou ser espiritual, eu vou chegar e eu não vou precisar de Deus mais, é quase assim. Mas você precisa comer todos os dias. Todo dia nós precisamos respirar.
Então, essa conexão com Deus é tão importante do que respirar, entende? E uma coisa que eu vou confessar, eu vou expor, na coisa de egoísmo. Deus está me quebrando nisso, mas eu nem sabia que eu era egoísta, porque a minha casa, assim, com 9 crianças e com meus pais, assim, meu pai e minha mãe, assim, eles escreveram o nome deles, assim, e a manteiga é para adultos, não era para as crianças, entende? Nós tínhamos margarina. Então, eu cheguei aqui no Brasil e eu gostei dessas traquinhas, assim, o rolo de bolachas, nossa, entende? Porque eu tinha 2 bolachas para jantar, assim, sobremesa. Então, você podia comprar tudo e você podia comer sozinho. E eu fui para um evento e eu comprei, assim, eu pensando, eu vou, assim, eu meio escondida, assim, e eu vi outra pessoa que eu sei que não tinha nem condições, mas comprou o pacote, pegou um e passou um para cada pessoa. Olha, eu fiquei tão envergonhada, puxa vida. Mas demorou muito para me oferecer para alguém, porque isso é meu. Na minha família, você tinha uma coisa, era seu, você guardava e escondia e não deixava ninguém saber. E esse dentro da família, entende? Então aqui eu aprendi como ser generosa, como quebrar esse egoísmo assim, porque realmente com Deus nós ganhamos tudo. Como eu não posso dar para alguém? Entende? E isso, além assim de cultura brasileira, isso sempre vem de Deus. Uma coisa que ele deixa, eu acho, com brasileiros, esse amor, esse calor, entende? Então, como brasileiros, eu acho que é bem mais fácil para evangelizar, para compartilhar e para mostrar o amor de Cristo para as outras. Eu estou orando, assim, pedindo a Deus, assim, para abrir as portas nos Estados Unidos, para eles também, assim, e para eu não ter vergonha, assim, para compartilhar, para dizer, oh, Deus fez isso comigo. Eu faço muito, mas eu faço mais com brasileiros do que com americanos. Célio, vamos dar um oi aqui pro pessoal que está assistindo com a gente. Vou aqui o pessoal que comentou. A Maristane, isso, Maristane. Você também deu um oi, né, Célio? Ela dando uma boa noite. A Milene colocando aqui, ó, que maravilha, mais uma live. Grande livro, maravilhoso. Muito me ajudou quando comecei a ter contato com Deus. Ah, legal. Então aqui dando boa noite a Rúbia, a Liberaci, a Nadir, a Rose, a Sandra, a Inês, aí aqui a Maristane, né? Boa noite, querida irmã Celi. Deus te abençoe e fortaleça no homem interior do coração. Obrigada. Aqui dando boa noite também a Adriana Maciel, a Jujung. Jujung eu falo porque é o apelido, né? Juliana Jung. Sim. A Ju também, a Patrícia Ramos. Boa noite, irmãos amados. Deus abençoe. Canoas conectada com vocês. Olha aí, boa noite, Patrícia. Um abraço. A Simone também, a Marilise, a Adriana Franco, o Marcelo, a Jurema aqui. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe sempre vocês. Beijos e saudade. É um momento que tá todo mundo com saudade, né? Mesmo os que estão longe, os que estão perto, tá todo mundo com saudade. Uhum. A Adriana, o Ricardo, a Sinara, a Josefina, a Nilza aqui também mandando um boa noite, paz do Senhor para todos. Boa noite, Nilza.
Oh, agora tu me ajuda aí, Célia. Em inglês. Você quer que eu leia em inglês? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. O fruto do Espírito. Amém. Todos. A Patrícia também mandando um oi, o André. Aqui a Ju colocando, ó, tô sabendo do caldo verde. A Jaziva também. A Jaziva aqui, ó, glória a Deus, que bênção esses irmãos, obrigado, Senhor. Obrigado, Jaziva, um abraço, que Deus te abençoe. A Nilce Hack também mandando um abraço, uma boa noite. Deixa eu ver se eu vi todos aqui. A Ana Alves também, a Neide, o André Lima e a Ana de novo aqui. Ó, a Ana aqui colocou um recado e ela disse assim, ó, eu preciso conversar. Tentei me suicidar. Ana, fica com a gente aqui até o final da live e depois a gente vai estar entrando em contato contigo, tá? A gente está justamente aqui falando de um Deus maravilhoso, um Deus que tem um caminho excelente, um Deus que ele conserta e coloca a luz e coloca tudo em ordem na nossa vida. E esse caminho de suicídio, ele é um engano. Deus tem uma vida maravilhosa para cada um de nós. Deus, ele tem um propósito a se cumprir na vida de cada um de nós. Então eu agradeço grandemente tu estar participando aqui com a gente. Foi uma atitude de coragem tu colocar o comentário aqui, né? Já peço para todos que estão assistindo e vão assistir que a gente venha orar pela vida da Ana, para que Deus remova, assim, num estalar de dedos, esse sentimento do coração dela. E a gente fica à disposição aqui, tá, Ana? Para saber qual a tua cidade, para a gente estar te ajudando a se aproximar do Senhor, tá bom? Celi, considerações finais aqui para o nosso bate-papo. Então, quando nós chamamos a Deus, Ele nos mostra que nós temos esperança. Ele mostra que a dor que nós temos, a dor que nos leva para fazer suicídio e o pensamento que nunca nada vai mudar, ele mostra que ele nos ama e ele consegue mudar nosso futuro. Ele consegue tirar essa dor e nos dar essa esperança. E eu sei o que eu estou falando, porque eu já tinha experiências com isso. E sem o Senhor, nós não temos a razão de viver. Mas Ele entra de nós e Ele começa a tratar o dor que está dentro de nós. Assim, não é uma coisa assim de segundos, mas a paz, quando nós clamamos, essa paz que nós estamos falando, que nós vamos receber, entra em nós. E Ele mostra que a glória dele é bem melhor do que todas as mentiras do diabo. Então, estamos disponível para ajudar em todas as situações. Estou orando para ti, Ana, e eu estou muito feliz que nós conseguimos falar sobre esse livro que mudou muito da minha vida e me ajudou assim, depois que eu já conheci Jesus. E também, como eu disse antes, esse livro nós temos em inglês, está na editora, e se alguém está assistindo que mora nos Estados Unidos, eu tenho cópias lá, e eu tenho jeito de mandar para seu endereço nos Estados Unidos também. Obrigada, muito obrigada pelo esse convite. Eu que agradeço, Celi. Sempre muito bom estar compartilhando contigo. E mais uma vez, né, o livro Portal para a Glória, ele é da editora Vento Sul, o nosso principal parceiro aqui da livraria.
E aqueles que têm interesse de adquirir, entrem em contato. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, o nosso contato. E a gente tem entrega, então, em todo o Brasil e Estados Unidos, né? Eu sempre falava nos vídeos, entrega em todo o Brasil, então agora vou acrescentar, e Estados Unidos. Célio, muito obrigado. Agradeço a todos também que tiveram com a gente hoje nesse bate-papo. Que sejam todos abençoados por Deus. E sábado a gente lança um novo livro na Livraria Portão, YouTube, Facebook. E terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente tem um novo bate-papo aqui às 9 horas da noite. Fiquem todos com Deus. Tchau, Celi. Tchau, obrigada.